Ele se aproximou, demonstrou interesse, puxou assunto, criou conexão, parecia envolvido, parecia presente, parecia que aquilo estava caminhando para algo mais concreto e de repente ele muda, esfria, se afasta, some ou simplesmente deixa de ser aquele homem que estava ali no início. E isso confunde porque não foi falta de interesse desde o começo. Ele demonstrou, se aproximou, abriu espaço. Então você começa a tentar descobrir o que aconteceu no meio do caminho, se foi algo que você fez, se foi algo que você falou, se ele perdeu o interesse do nada. Hoje você vai entender que isso não acontece do nada. Seja muito bem-vinda ao Psicologia do Amor. Eu sou a Fran Pecóis, psicanalista, mentora de mulheres há mais de 8 anos, fundadora do Clube Belle Feminina, com mais de 20 mil alunas em diversos países. Antes de mais nada, deixe seu like nesse vídeo e, claro, se inscreva no canal, porque todas as quartas-feiras você receberá um vídeo meu às 11 horas da manhã, combinado? Existe uma diferença muito importante entre o interesse inicial e a decisão de continuar. E essa diferença costuma ser ignorada, porque muitas mulheres acreditam que se ele começou com interesse natural, o caminho mais natural seria aprofundar aquilo. Mas interesse inicial é algo leve, é impulsivo, muitas vezes é baseado em curiosidade, em atração, em novidade. E isso não exige muito do homem, não exige uma organização, responsabilidade, não exige escolha. É simplesmente uma aproximação. A decisão de continuar já é outra coisa, que envolve avaliar se aquilo vale o esforço, se vale o investimento de tempo, se vale reorganizar a vida toda para incluir aquela mulher. E é nesse ponto que muitos homens se afastam, não porque o interesse nunca existiu, mas porque ele não evoluiu para a escolha. Um dos primeiros motivos que levam o homem a se afastar é quando ele percebe que não precisa fazer esforço para te manter por perto. No início ele se movimenta, ele investe, busca, mas quando ele já tem acesso fácil, quando você já está disponível, quando você responde muito rápido, que você se adapta. E aí ele para de se movimentar, porque ele percebe que não existe mais essa necessidade. E quando isso não acontece, não é que ele pensou assim, eu vou parar, né? Acontece porque o ser humano, principalmente o homem, ele tende a economizar energia onde não existe desafio. Eu sempre falo para vocês que o homem precisa ser desafiado. E a partir daí o comportamento começa então a esfriar, não porque algo aconteceu de errado naquele momento, mas porque a dinâmica deixou de exigir presença e esforço deste homem. Um outro ponto importante é que muitas vezes, enquanto ele estava se aproximando, ele ainda estava avaliando você, entendendo quem você é, como você se posiciona como mulher, qual é o seu nível de maturidade, qual é o seu valor percebido, que eu já conversei com vocês sobre esse valor percebido. E essa avaliação, ela não acontece de forma racional. Ela acontece observando o comportamento ou até mesmo a sua reação, tá? Porque uma coisa é como você age, é muito fácil agir. O mais difícil é reagir de forma sábia, de forma madura, de forma virtuosa, de uma forma onde você se escolhe antes de escolhê-lo, tá? Quando essa leitura não gera nele um senso de valor alto, ele não sente vontade de se aprofundar. Então ele mantém um contato por um tempo, porque existe interesse inicial, mas não transforma isso em algo mais profundo, consistente, em um relacionamento de verdade. Existe também outra possibilidade de ele estar dividido entre outras opções. E isso é muito comum, tá? Quando ele encontra alguém que prende mais a atenção dele, naturalmente ele direciona essa energia para aquela pessoa. E isso faz com que ele se afaste de outras, não necessariamente com uma explicação, mas com o comportamento. E é por isso que o afastamento muitas vezes parece repentino, quando na verdade ele só redirecionou a energia dele. Nem todo interesse inicial tem profundidade suficiente para virar relacionamento. Já falei até com vocês sobre o perigo do homem que vem com tudo,
que é até muito complicado isso, porque ele te faz juras de amores, só que ele nem te conhece ainda, tá? Nem te conhece direito, ele nem observou você direito. Então, muito cuidado, que às vezes esse tipo de homem é aquele tipo de homem perigoso, que eu sempre converso com vocês, né, com as minhas alunas também. Quando você interpreta todo o interesse como início de algo sério, você se frustra com frequência. Por quê? Para o homem, se aproximar não significa necessariamente compromisso. Significa possibilidade. É mais uma possibilidade. Se o seu nível, né, se o seu posicionamento não estiver elevado. A continuidade depende de outros fatores, e quando esses fatores não se sustentam, ele se afasta. E esse afastamento não precisa de um grande motivo. Às vezes basta ele perceber que simplesmente não quer avançar. Agora, o que você precisa fazer diante disso é o que vai definir o impacto dessa situação na sua vida. O erro mais comum é você tentar recuperar o interesse dele, ou seja, se transformar aí numa conquistadora. Se você abrir o Google, o que mais você vai encontrar é como ser uma mulher, como conquistar um homem, né? Como conquistar. Deixa eu te contar uma coisa. A mulher feminina, a mulher virtuosa, ela não conquista homem. A mulher virtuosa, ela é conquistada pelo homem. A mulher feminina, ela atrai o homem, tá? De acordo com esse valor percebido que você consegue externar com os seus comportamentos, com a forma como você conversa, com a forma como você lida com a sua própria vida, com a sua vestimenta, com a forma como você se posiciona no mundo. Então, o erro mais comum é esse, tentar você conquistar esse homem, mandar mensagem, puxar assunto, tentar entender o que aconteceu, tentar corrigir alguma coisa que você acredita que você fez. Mas quando o homem se afasta, a pior coisa que você pode fazer é correr atrás. Eu lembro muito bem de um livro que eu li que é do... esqueci o nome dele. Do Dr. John Gray, que ele fala sobre a questão de que o homem é como se fosse um elástico, né? Quando ele se afasta, ele vai precisar ir. Mas se você agir de forma correta, ele vai, pum! Quando ele voltar, ele volta com tudo, né? Então, vai depender também do seu comportamento em relação a posicionamento. Não é um comportamento que você vai fazer, vamos dizer, um comportamento ativo, que você vai fazer algo para reconquistá-lo. Não. É um comportamento mais em relação a si mesma, tá? O movimento correto, então, é o oposto. Você se recolhe, você volta para o seu eixo feminino, você para de tentar sustentar algo que já não está mais sendo sustentado do outro lado. Você observa, e isso exige maturidade, porque você precisa suportar o silêncio, né? O tempo, sem tentar ficar preenchendo. Ou melhor, você pode preencher, só que de formas mais maduras. O afastamento dele não define o seu valor, mas a sua reação ao afastamento dele define o lugar que você ocupa nas próximas relações. Quando você entende isso, você para de correr atrás de quem se afasta e começa a se posicionar diferente. Nos dois casos, você sai mais forte e possivelmente mais feliz, porque você vai aprender a ser valorizada, se valorizar e ter, de fato, um relacionamento que vale a pena ter. E não qualquer relacionamento onde você busca por migalhas. E se você quer entender melhor o que acontece no início da relação, aquele momento em que ele está te conhecendo, te avaliando, tem um vídeo aqui, no Psicologia do Amor, que eu explico exatamente o que os homens observam na mulher no começo. Isso vai te dar uma clareza muito grande sobre por que alguns continuam e outros se afastam. Só você clicar no próximo vídeo.